Como eu posso te ajudar? Vamos lá, tô Você anotou retomando, tudo aí? tô com algumas anotações. Tô retomando o contexto, cara. Deu uma parada de Voltando estudar? atrás, voltando atrás assim no tempo, eu não tinha me tocado que tinham sido só dois módulos até agora e eu senti bastante diferença no trabalho, nas negociações, É? bastante mesmo. Me conta mais aí Na, como que, se você sentiu a diferença. Só com dois cara, módulos. tem até algumas perguntas aqui nesses pontos, porque ah, eu senti mais facilidade de conduzir os clientes, entendeu? Tipo, Uhum. porque o normal é o cara chegar assim e falar, eu preciso de X. Só que esse X é uma ideia muito abstrata, né? Uhum. Dá até vontade de fugir dessas coisas às vezes, porque, pô, é uma trabalheira sem fim que costuma levar a lugar nenhum, né? Aham. Só que mesmo assim eu me desafio um pouquinho nessas coisas porque eu sei que tem que desenvolver esse feeling, né? Essa metodologia e tal, mas já senti muito mais facilidade em fazer essa exploração junto com o cliente, né? Tipo, propor uma solução simples inicial, entender o que encaixa, o que não encaixa, chegar com a segunda solução, até fechar um, um escopo que eu consigo comunicar de forma simples o suficiente para o cliente aprovar e ao mesmo tempo que tem as premissas necessárias para eu poder planejar um desenvolvimento. E também ao mesmo tempo ah, que não é o desenho de um software completo, porque seria muito tempo para fazer aquilo, né? Para iniciar o software em si, o planejamento, eu tenho que estar já recebendo, né? Então Sim, essa sim. interface é muito delicada, porque eu É, tenho que dar informação suficiente para ele querer me pagar, mas tenho que fazer isso de uma forma que vale a pena, sem eu estar recebendo ainda, mais ou menos isso, esse sim, equilíbrio. cara. Eu assim, a, a minha empresa mesmo, né? A gente já trabalhou atendendo clientes de vários tamanhos, né? E sempre era uma, sempre é um dilema, né? Assim, cara, quanto tempo eu gasto quando a gente ainda fazia projeto de software como atividade principal, né? Hoje a gente está muito mais nessa parte de educação, assim. Mas, porque qual que é a ideia? É que a gente tenha as equipes que façam projeto de software a partir da base de alunos, entendeu? Só que, o que acontece? A base de alunos precisa ser dedicada, entendeu? Então, assim, aí compartilhando uma coisa com você, que beleza, que depois isso vai ficar gravado e tal, mas eu acho que é importante as pessoas já saberem no início desse projeto, né, que a gente está migrando de empresa de software para empresa de software e educação, mas educação principalmente. Cara, de 15 alunos, eu já falei várias vezes, né? Assim, 15 Já alunos, falou. cara, você é o mais dedicado. Tipo, as outras pessoas também, tem gente que não tá nem na comunidade. Tem gente que nunca nem logou na plataforma, entendeu? Algumas pessoas começam e param. Então, assim, você vê que é difícil formar uma equipe comprometida, porque as pessoas, elas ainda não têm muito aquela mentalidade de estudar para melhorar o próprio trabalho, entendeu? E aí você vem e fala, cara, eu estudei só dois módulos de 10 e já até melhorei minha capacidade de fazer negócios bons, de fechar bons contratos, entendeu? E eu digo para você, quanto mais você se melhorar nisso, não só no gestão de software, mas qualquer área que você considerar que é importante, mais você vai ser eficiente nesse diagnóstico inicial, entendeu? Porque sempre era um dilema assim, cara, se o comercial diagnostica muito pouco, você corre o risco de orçar o projeto muito barato ou muito caro. E aí, se você orçar muito barato, você vai tomar prejuízo. Se você orçar muito caro, você vai perder o cliente, né? Agora, quanto mais você se desenvolve em negócios, no sentido de conhecer as necessidades daquele negócio, em gestão, de você saber se o cara vai ter condições depois de manter o resultado daquele software, né? E gerar resultado
para a empresa dele, que é o que vai fazer de fato você evoluir no longo prazo, quanto mais você, como desenvolvedor, além, é claro, de conhecimento técnico para criar soluções que resolvam as dores de negócio, quanto mais você se desenvolver nessas três áreas, né, que eu falo bastante, melhor para você, para sua empresa e para seus clientes, entendeu? Mas poucos Sim. devs abrem a cabeça para isso, né? A maioria deles, assim, principalmente o júnior, né? Cara, eu tava falando com um cara que me falou, conversou no Instagram comigo esses dias, falou, meu, eu preciso muito desse tipo de conteúdo que você, e aí ele citou outras pessoas lá que produziam, conteúdo gratuito mesmo, né? Que assim, é tudo bagunçado, né? Totalmente diferente do método, né? Você que me acompanha há bastante tempo, você sabe. Uma coisa é você entrar no meu canal do YouTube, no meu Instagram, você vai ver lá o conteúdo geral. Agora, o método é um passo a passo, né? Então, assim, o cara fala, meu, esse tipo de conteúdo é muito difícil achar, porque ele falou, até os meus professores da minha faculdade de desenvolvimento de software, eles não tem essa visão de que desenvolvedor precisa também conhecer gestão. Eles acham que não, gestão é para gestores. Você que é dev, você precisa conhecer tecnologias, arquitetura, ser um cara 100% técnico. E, meu, é inevitável. Conforme você vai virando um dev de alta performance, eu digo conhecimento técnico, você vai precisar ir para gestão, senão você não vai gerar cada vez mais impacto. Sua capacidade de gerar impacto vai ser limitada. Eu Faz achei sentido isso que eu interessante tô falando ou também. não? Cara, total. Eu ia complementar agora que a, a, a mina de ouro, na minha percepção, tá aqui. Porque o que acontece? Você tem necessidades de software e automação latentes no mercado o tempo todo. Na verdade, Aham. sensíveis, né? Aquela que existe, mas você não consegue tangibilizar. E com essa capacidade de tangibilizar e transformar isso em um produto, você ataca muito mais mercado e você não concorre naquele beabá de preço, né? Se você espera trabalhar em uma coisa com requisitos muito bem definidos e um cliente que é muito calminho, entende tudo, que já mastigou tudo para você e tal, você está se submetendo a brigar por preço, porque quando ele chegou a tudo aquilo ali, ele sabe exatamente o que vai ser executado, etc. Aí ele vai comparar preço, né? Sim. E, de certa Aí. forma, qualquer um vai fazer a mesma coisa, né? E eu já vi várias vezes assim, a gente fazer propostas comerciais, técnicas e comerciais, né? Às vezes o cliente pede para separar, porque é uma área diferente da empresa, principalmente quando a empresa é grande, né? Você tem que separar a técnica da comercial. E, meu, o cara pega a proposta técnica e vai fazer com outra empresa. Por quê? Porque você gastou um tempão ali no comercial, fazendo um diagnóstico, não ganhou nada por isso, e aí o cara faz com outra empresa. E aí, às Caraca. vezes, o cara começa com outra empresa, se lasca, porque a empresa cobra muito mais barato, né? E ela tinha ali a especificação técnica. E aí volta pra você, tipo assim, olha essa proposta técnica que a outra empresa fez, e ela fez baseado numa que você fez. Enfim, cara, o mercado de tecnologia é tão. Sim, as pessoas têm muito pra evoluir ainda, né, cara? Você que tá nesse mercado, você sabe também. É porque eu acho que você se achar um desenvolvedor é muito fácil e eu sou culpado disso também. A gente realmente acha que dá conta de fazer as coisas, até tá lá e ver que os, o simples conceitual não é o simples gerencial, nem o simples, vamos dizer assim, talvez factual, ou seja, aquilo que é simples de explicar não é simples de implementar e muito menos simples de gerir. É, exatamente. E às vezes você tem uma ideia inicial do que é, né? Aquilo até faz sentido, mas o mais importante é depois ter condições de sustentar, né? Sustentar para gerar resultado, né? Eu tenho até uma pergunta sobre isso também, já lá pro número 9, eu acho. Sim. No... É do módulo 9? Eu tô dando Não, uma não. olhada aqui. Você não chegou a fechar, né? O um e o 2, né? Tem algumas tarefas O, pendentes ali, né? o 1 eu fechei e aí você me deu uma devolutiva de que eu Ah, precisava sim. corrigir alguma coisa e eu não me lembro o que que é, eu tenho que voltar lá para ver. O Ah, 2 eu assisti e aí eu fiquei, porque eu achei que seria melhor assistir até o final, voltar e fazer o exercício. Aí eu tô sim. devendo essa parte. Porque eu gosto de fazer o exercício tendo o final em mente, então eu vou até o final do Ah, terceiro e vou voltar lá no segundo e empacotar os dois exercícios de uma vez. beleza. Tá bom. E o...
E o 3 você começou ele ali, né? Que é o controlando estágios, né? Isso. Que é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo ir até o final do 3, voltar e empacotar os dois exercícios juntos. Beleza. E a sua dúvida seria sobre algum outro? Ou seria Não, sobre o 3, enfim? eu acho que tá ali no meio do 3, na verdade. Eu acho Aham. que eu até pego um. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, pra começar por ela. Uhum. É, o que que eu estava notando, né? Lá no começo, a gente, para tudo que a gente vai definir, a gente define mais ou menos é, requisitos, executores, né? E de executores a gente põe entre quem vai ser executor, qualidade, consultor, tal, Uhum. e um processo de feedback, ou seja, como é que a gente determina que isso ficou bom. E aí eu acho que a minha cabeça fica meio bugada, porque a gente vem estudando esse negócio de ágil, 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 ágil e tal, e embora interessantemente se fala em ágil, se fende em ágil, mas nas empresas que eu trabalhei é um pouquinho ágil, assim, né? Você tem um planejamento longuíssimo, assim, de 6 meses, um ano, tal, e, e tudo tem prazo, tudo tem custo, tal, então é um pouco mais parecido com o que a gente estuda aqui. Ah, mas e eu acho legal o seguinte, eu estou descrevendo para ver se eu entendi bem as propostas, né? Eu Uhum. acho interessante que, ao determinar essas coisas, e lá desde o primeiro módulo, né, que quando eu começo definir um projeto, eu defino os meios de comunicação, os meios de qualidade e tal, e a intenção é que a equipe seja autogerenciável, né, que ela tenha aquilo para conseguir ter um feedback por si só, sem precisar passar por sua avaliação e tal. Uhum. Mas aí eu tenho. Tá, minha dúvida é o seguinte: existem cenários em que isso torna o processo desnecessariamente lento? Tipo, existem cenários em que a gente quer não ter tanto controle sobre a qualidade e etc., para alcançar um objetivo mais rápido? Olha, sim, existem. Só que é sempre uma questão de risco, né? Então, assim, por isso que quando você começa o planejamento do projeto, você precisa já definir os requisitos de adaptação, entendeu? Então, assim, eu até já comentei isso em outra ocasião, né? Não foi respondendo exatamente essa pergunta, mas é aquilo. O, o módulo 9 ali, que é o módulo teórico complementar, né? Ele é sobre comportamentos de equipes que transformam com software, certo? Uhum. Então, ali a gente fala sobre princípios, né? O que que é um princípio, e aí fala sobre todos os princípios, a justificativa de negócio, aprender pela experiência, assim por diante. E no gestão de embedded software, a única coisa que você não adapta são os princípios, entendeu? Então, assim, cara, eu não quero seguir nenhuma etapa desse processo. Eu não quero estruturar a data do projeto. Não quero fazer o business case. Eu digo como é o método, entendeu? Exatamente como é. Eu não quero fazer nada. Beleza. Você tá quebrando algum princípio? Se você tá quebrando algum princípio, aí não é recomendado pelo método, entendeu? Então, qual que é o ponto? O passo a passo, os procedimentos específicos eles são dispensáveis desde que você adapte e siga os princípios. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo Acho assim, que sim. cara, escutei alguém pedindo alguma coisa. Meu, eu vou sair fazendo. Por quê? Porque é uma coisa que em 2 horas eu faço e resolvo. Beleza, como que você vai fazer isso sem seguir nenhum passo a passo do método, atendendo aos princípios, entendeu? Tudo do processo, do método, né? Eu me refiro aos procedimentos, ao passo a passo, é para ter uma certeza de que ao você seguir aquilo, necessariamente todos os princípios vão ser seguidos, entendeu? Mas é claro, você pode fazer uma coisa tipo na loucura, digamos assim, ouvir uma necessidade do cliente até amanhã, final da tarde, eu te entrego. Mas se você souber os princípios na sua cabeça e praticar eles de alguma forma, entendeu?
você vai estar gerando valor mais rápido, entendeu? Então, assim, o método ele é como se fosse uma proteção para você não deixar de seguir os princípios, mas ele não é indispensável. O que é indispensável são os princípios, entendeu? Gostei. Então, o método também se torna uma forma de compartilhar os princípios também, né? E aí, Exato. se é um time que tem isso muito claro, ou um time muito maduro, a gente pode ser mais maleável nisso. Sim, pode. Mas é por isso que o, o último princípio, é um dos últimos, na verdade, né? É adaptação para o projeto, entendeu? Então, assim, você sempre precisa adaptar. Sempre. Isso significa que você vai sempre mudar alguma coisa? Não. Significa que a forma de você fazer aquilo precisa ser adaptada ao contexto, entendeu? Show. Eu acho legal essas respostas que elas realmente são muito maduras de mercado, assim, sabe? É, tipo, não é uma teoria, dá pra ver que tem um pouco não, assim, eu imagino que você tentou muitas coisas, né? E foi encaixando o que funcionava, o que não funcionava, show de bola. Sim, com certeza. É baseado no campo de batalha, né, cara? Assim, tem muita referência teórica, né? Principalmente do Prince 2 e do PMBOK, mas eu aplico esse método aí desde 2018, né? Então, 6 anos aí de experiência, aplicando o método, né? Aham. Tá. Então, já, eu fiz essa pergunta antes, mas eu retomando lá, eu me perdi nela de novo. Tá. Sobre o. Eita, cadê ela aqui? Eu esqueci as siglas e eu não tô achando essa pergunta agora. Aqui, ok. A gente fala sempre sobre PDCA e SDCA, né? Sim. Ah, como que a gente aplica isso em softwares que são, em que o software em si é o produto, vamos dizer, que eu não estou apoiando uma operação, o software em si é o produto. Então, sei lá, por exemplo, estou fazendo Word. Como é que eu vou aplicar PDCA, SDCA? Ou, nesse caso, não é exatamente assim? Vamos lá. O PDCA e o SDCA, eles são técnicas que é importante a equipe que está gerenciando o projeto conhecer, principalmente quando a equipe precisa gerenciar benefícios que são entregues durante o ciclo de vida. Então, lá na concepção do projeto, você não planeja os benefícios do projeto? Por Sim. exemplo, aumento de receita, organização dos dados, enfim, que são os exemplos lá que a gente usa, certo? Então, Uhum. assim, o PDCA e o SDCA vão ser para você rodar o processo e alcançar aqueles benefícios, entendeu? Então, assim, pô, eu quero aumentar a receita. Ok, então você vai criar um software que, ao ser usado, possivelmente vai aumentar a receita. Só que a operação precisa entender que o que vai fazer com que aquela receita aumente também é outros contextos que é importante você mapear durante o ciclo de vida do projeto e ao rodar o PDCA, entendeu? Então, assim, Ah, tá. entende? Então, assim, ele é um método complementar à gestão de vida de software para entregar os benefícios e depois sustentar eles. Tá. Então, o PDCA e o SDCA são rotinas corporativas que ajudam a direcionar o software, mas não é uma rotina de planejamento de software, certo? Ele pode ser usado para você planejar o software. Por exemplo, eu quero definir melhor uma meta. Por exemplo, eu quero rodar o PDCA para até definir mesmo o objetivo do software. Você pode, entendeu? Porque, pô, eu vou implantar um CRM. Como que eu sei que o objetivo é eu melhorar, aumentar a receita ou simplesmente organizar dados de uma determinada linha de clientes, entendeu? Você pode rodar o PDCA para definir melhor o objetivo. Quando você estuda o GSM de software, a gente simplesmente define os objetivos, sem rodar o PDCA. Aí a gente estuda PDCA lá no final, que são módulos teóricos complementares, entendeu? Então o PDCA ele pode ser usado tanto para você amadurecer a concepção, quanto para depois você sustentar dentro da operação os resultados, entendeu? Entendi. Só que isso faz muito sentido
no ambiente corporativo em que eu estou fazendo softwares que vão apoiar uma operação. Então, eu consigo visualizar a empresa, visualizar os gargalos daquela operação e Uhum. começar a criar hipóteses e etc, etc, etc. Mas se eu ti- mas digamos que eu seja a Microsoft e eu estou produzindo o Word, eu Certo. não consigo. Como que eu vou fazer um PDCA nesse contexto? Depende dos objetivos de negócio da Microsoft, entendeu? Tipo, você é uma Microsoft, tá fazendo Word. Vamos lá, você tá fazendo Word de maneira simplista por dois motivos. Ou porque você quer aumentar a sua receita vendendo licença de Word, ou você quer que, vamos dar um exemplo aqui, os escritores produzam livros mais rápido, porque eles vão usar o Word. Entendeu? Tô dando um exemplo simplista, mas assim, só pra você entender. Tipo, cara, ou você tá olhando o objetivo do cliente, ou você tá olhando o seu objetivo, certo? Ou você tá olhando os dois. Então, o seu projeto de software, ele precisa ter um objetivo baseado no porquê você está fazendo ele. Então, se eu estou fazendo Word, eu quero aumentar minha receita com licença de Word, eu vou rodar o PDCA para que eu faça o software e depois faça várias outras coisas para alavancar as vendas de Word, entendeu? Entendi. E Então, se, e se mesmo o eu, Word. e aí, e se ah, eu estou fazendo para que os escritores façam livros mais rápido, por exemplo, eu vou rodar o PDCA para que parte do ciclo de vida do projeto tenha escopo ali relacionado a sustentar os escritores e fazer um piloto e falar, galera, vamos lá, usa o Word e eu quero ver em quanto tempo mais rápido você produz o livro. Entendeu? Entendi. Então, não existe software por software. Mesmo o Word, ele vai estar relacionado a diversos Exato. objetivos corporativos. Nem que seja, tipo, cara, uma satisfação dos clientes ao usar aquele software que vai fazer ele depois usar um outro, entendeu? Porque assim, e, é, isso que você falou é uma das coisas mais importantes que poucos devs, na verdade, assim, que a minoria dos devs aprende rápido. Que, cara, não existe software por software. Tipo, cara, você vai implantar um sistema por um objetivo maior, entendeu? Usar o sistema por si só ele nunca é um objetivo, né? E é engraçado que a gente redescobre essa afirmação várias vezes, né? Tipo, Exato. não entendi. Aí dali a pouco, cara, mas eu ainda tava com isso na cabeça aí. Tá? É, exatamente. Então é sempre importante ter esse olhar maduro, assim, o que tá por trás da intenção, né? Show. Tem um professor arquiteto que ele menciona isso, que ah, o código ele reflete um design e o design reflete a intenção. Se você não Olha, sabe a intenção, não tem como você saber o que você está escrevendo, assim. sim. E a gente Bem, vai cara, é direto pro. profundo isso, né? É, Exatamente, cara. Quanto mais você tiver consciência da intenção, mais eficiente e, e aprimorada, digamos assim, vai ser a sua arquitetura, com certeza. E aprimorada, ela é pode ser mais simples, não necessariamente mais robusta, né? Que é o que muitos engenheiros acabam errando, né? Fazendo over-engineering, né? verdade. Eu estou passando por uma experiência no trabalho agora em que a gente está implementando uma POC. Uhum, E aí, nesse caso, um, existe uma supervisão para garantir que a gente não está no piloto automático das boas práticas, entendeu? Os caras vão lá. uhum. E aí, quanto tempo? Tá, tanto tempo. Por quê? Não, cara, isso não é uma POC. É só para botar o pé na água. Depois a gente separa tudo, depois a gente pensa em reusabilidade, é só para botar o pé na água. Sim, é importante É, aterrissar, né? que eu acho até interessante, porque com é muito mais legal você trabalhar na engenharia de algo que está funcionando. É diferente, é muito mais rico o contexto do que trabalhar na engenharia de algo que está idealizado. Ah, com certeza. Porque você vai melhorando, né? Você vai E melhorando, né? porque e aí tem feedback, é diferente o feedback, né? Assim, você consegue.
Tem uma pergunta relacionada a isso também, que é Sim. como com o software rodando, mesmo que qual que é o projeto? Os caras fizeram o seguinte: a gente trabalhou durante um ano em um sistema de provas customizáveis. Então existe todo o sistema lá da Pearson, não sei se você conhece. Conheço, eu já fiz Ah, prova já com eles. então eu trabalho para eles. Sim. E aí a gente trabalhou num sistema de provas customizáveis. Então o professor ele tinha liberdade de alterar a direção da avaliação com uma prova totalmente criada por ele, por indivíduo, por turma, blá, 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 blá. E os professores começaram a usar muito isso, por vários motivos. Porque acontece, o currículo ele é feito de forma nacional. Então, não necessariamente o que é muito importante para quem está em São Paulo é tão importante para quem está no interior de Sergipe. As dificuldades são diferentes. Então, os professores começaram a usar muito. Só que o que começou a ser um grande gargalo? Os professores acharam muito legal, mas consumia muito tempo, porque, pô, você digitar um parágrafo é coisa pra caramba. Não parece, mas é, né? Uhum. Então, o que os caras pensaram? Vamos usar IA para tentar adivinhar o que eles querem entregar. Aí eles restringiram o escopo para 5 tipos de pergunta e o input para lição, para um texto específico, para uma imagem e tal. E aí, com isso, existe um banco pré-treinado para as possibilidades previstas, por causa do tempo, né? Custa muito. Uhum. E, e a ideia é essa: o professor vai lá e fala assim, eu quero uma prova para falar de tal assunto, nesse caso eu quero que a dificuldade seja X, a profundidade seja Y, o correlacionamento seja com H, e eu quero provas de múltipla escolha, mais redação. Pronto, aí o sistema vai tentar adivinhar e entregar para ele, e aí ele edita, né? Ou seja, ganho de produtividade imenso. Uhum. Ah, E aí, enfim, eu esqueci que ponto que eu ia conectar, mas eu ia falar dos momentos em que a gente fica tentado a falar, não, mas isso não vai escalar tal, mas não é para escalar. Tipo, eles querem colocar 1.000 professores utilizando para ter feedback, então não é para escalar. E a gente fica tentado em, ai, mas isso não vai escalar se for assim e tal, entendeu? Aham. Sim. Mas aí minha pergunta, que eu falei que era relacionada a isso, eu tinha anotado. A gente Aham. falou sobre release. Certo. Agora já no módulo 3. Ah, a release é uma unidade que traz valor. E eu fiquei Sim. confuso, porque esse termo release existe em desenvolvimento de software, que é basicamente fazer o deploy. Eu sou Aham. direto lá no ambiente de produção. E Sim. a gente faz deploy com uma periodicidade menor, idealmente a cada sprint. Uhum. E- então, a cada sprint a gente não faz release. A gente faz release quando soma sprints o suficiente para gerar valor. Então, pelo exemplo, né, do gestão de software, uma release, ela pode ter mais de uma sprint, né? É porque assim, a gente precisou adaptar o nome, né? Então, existe basicamente a release e a sprint, certo? E pode existir também um estágio, né? Um estágio pode ter várias releases. Mas vamos supor que lá ali, no exemplo, a gente chamou de release e sprint, né? É, a release, ela pode ter vários deploys, não necessariamente é uma relação de um para um, porque você pode fazer um deploy durante uma sprint ou até mesmo no final da sprint, ou você pode terminar a sprint sem fazer deploy. Às vezes não deu certo o que você planejou, né? A sprint é uma determinada quantidade de trabalho, em um determinado período de tempo em que você planeja construir uma parte do produto que seja finalizada. Se essa parte já vai poder ser colocada em produção ou não, aí depende de uma série de fatores, entendeu? Então, assim, a gente chamou release de uma parte, um grupo de partes do produto que já gera valor, meio que para orientar o planejamento do projeto de software, entendeu? E aí, dentro Entendi. dessa Então, release, você pode colocar uma ou mais sprints. tá. Então,
não, o objetivo da sprint não seria fazer uma release. Não. Pode ser que sim, se você fez de um para um. Tipo, cara, eu vou fazer uma release que já é uma sprint. Ok? Entendeu? Mas a gente separou dessa forma para que a pessoa que esteja planejando e gerenciando o projeto de software ela entenda, olha, o que que é uma release? É uma parte do produto que, quando for construída, já vai poder gerar valor para operações. Ok. E isso não me impede de fazer releases técnicas de partes times do produto que ainda não geram valor, mas eu quero que esteja lá para garantir que está integrando com o sistema, para eu não ter que fazer o deploy de um pacote grande de uma única vez, para o cliente ver e dar feedback. Sim, não impede, não impede. Ok, Assim, isso foi só uma forma didática de separar, entendeu? beleza. Outra pergunta que está relacionada com isso também é que lá na aula a gente está separando a release do, a- do fluxograma, é outro nome que você usa, mas é o planejamento, Uhum. junto com o CRM. E aí vem a pergunta: se eu vou fazer a release dos dois em um bloco, por que separar eles em produtos diferentes? Ali tem uma release que é o processo, e aí depois a outra é o software com os relatórios, não? Não, a primeira release é o CRM com o plan... Porque a gente tem três produtos, que é o planejamento do CRM, o CRM e os relatórios. São os três produtos. Aí na primeira release, a gente vai entregar o planejamento mais o CRM. Sim. Então, E na terceira são os relatórios, né? isso. Nesse caso, não faria sentido que o planejamento e o CRM fosse um produto só. Eu esqueci o que que a gente ganha separando ele por. Eu lembro que eu fiz essa pergunta antes, o que que a gente ganha separando os dois, e na época fez sentido, mas agora que a gente vai entregar os dois juntos, eu pensei, o que que a gente ganha com isso? Separando a entrega do processo do software. Isso, como um produto separado. Então, é porque uma coisa é a arquitetura do processo conceitual, né? Que é o que vai depois dar base para você construir o software. Sim, A outra coisa é o software em si. Então, assim, eles geram valor separado? Até geram, mas pro caso de Mary Release faz sentido você considerar que eles vão gerar mais valor junto, entendeu? Mas por que que eles são produtos separados? Porque o modelo conceitual do processo é uma coisa bem específica, é um desenho de processo. Qual que é o valor que ele gera? Menor capacidade de você errar requisitos no software, mais agilidade para desenvolver o software, enfim, uma série de benefícios você pode é, delinear para você receber o produto, né, processo, antes de você desenhar o software. E o software em si já é a ferramenta que a empresa vai usar para conseguir os resultados lá do business case, entendeu? Então, assim, eles geram valor com muito mais potencial juntos, mas separados eles têm valores distintos, entendeu? entendi. No caso, o valor do primeiro produto ele é interno, né? Ele não é É um valor externo. interno, exato. É um valor Tá, mais então relacionado à eficiência de uso de recursos durante o ciclo de vida do projeto, entendeu? Tá, então eu também posso considerar como entrega de valor valores internos, ou seja, uma espécie de produto que vai potencializar outros produtos. Sim. Ok, ok. Deixa eu acabei saindo da ordem aqui, e Uhum. toda vez que isso acontece, a gente começa a conversar, eu já começo a conectar com alguma coisa, deixa eu achar o próximo importante. Beleza. Esse aqui é de experiência. Ah, Uhum. eu não sei. Eu até me surpreendi de saber que você tem essa experiência, porque eu tinha entendido mais que você era interno da empresa, atuando como diretor e direcionando as coisas, né? E aí eu ia te perguntar, se você está do lado de fora da empresa, como que é a sua experiência em lidar com o cliente que não tem muita maturidade, né? Que a gente começou conversando sobre isso. Que eu Uhum. percebi que eu consigo conduzir ele melhor e que existem maneiras de conduzir, mas
Tá, vamos pensar nisso. O cliente pensa que sabe o que quer, mas não tem maturidade para organizar isso. Existe qual o momento em que você corta esse cliente ou quanto que você tenta amadurecer esse processo e se tem algum indicativo assim, cara, não tem negócio. Então, a melhor forma é você deixando claro para o cliente, até em contrato, que vai ser seguido um método de gestão de projetos da sua empresa. Se ele já tem algum método de gestão de projetos, vai ser feita uma união dos dois, mas vai ser seguido um método, entendeu? Caraca, nunca tinha pensado nisso. Essa é a melhor Então, forma. o contrato ele já. E parece um pouco com a metodologia, né? Tipo, quando eu vou definir um projeto, eu já digo como as decisões vão ser tomadas, e quando eu vou fazer negócio, eu já digo como as decisões vão ser tomadas. Exatamente. É simples, mas eu não tinha pensado nisso de jeito nenhum. É, não é, é assim, conceitualmente é simples, né? Aplicar depende de muita resiliência no campo de batalha, né? Porque por mais que o cliente vá falar para você, não, tudo bem, a gente vai seguir o seu método, quanto mais inexperiente ele é, mais ele vai se esquecer que existe um método e mais ele vai querer criar causa, entendeu? Entendi. Não tem como se guardar de tudo, né? Mas eu achei essa um bom norte. Com certeza. Tô vendo se tem alguma que eu ainda não cobri. Tem essa aqui a gente passou por ela já hoje, mas só para reforçar. Eu estava Uhum, pensando aqui, um dos conceitos de Agile, tá? Não sei o quê, é a velocidade de mercado. Então, você não pode perder tempo com artefatos que não vão gerar valor, né? uhum. Então, mais rápido. Eu não sei se quem pensou Agile pensou nisso, mas o que se vende hoje é isso, né? Ah, e aí, eu acho que ficou bem claro. Então, reforçando, a gente precisa de amarras para controlar a imaturidade da equipe. Uma equipe mais madura pode ser mais agile, o que faz todo sentido, porque realmente precisa de muito conhecimento para ser agile. Eu acho que um grande erro é tentar fazer um time agile de júniors, né? Assim, o grande erro eu vejo é esse também, né? Assim, é você soltar demais equipes que precisariam de mais restrições, né? Mas eu acho que o principal erro é as pessoas não entenderem o que é o ágil, entendeu? É acharem que ágil é bagunça. Ágil é sair fazendo, entendeu? E assim, eu nunca tive a oportunidade de conversar com as pessoas que escreveram o Manifesto Ágil, mas certamente eles não escreveram aquilo querendo bagunça. Tipo assim, né? Eles escreveram aquilo lá falando assim, olha, a gente faz projetos de software de uma forma que precisa melhorar. Por isso que, né, o manifesto ele é todo tal coisa vale mais do que tal outra coisa. E não tal coisa é substituída por outra coisa. Né? Então, tipo assim, software operando vale mais do que documentação abrangente. Mas ele não falou software operando dispensa a documentação completamente. Até rimou, né? Entende? Então, cara, as pessoas não entendem o Aham. que é ágil e aí existe muita ignorância, né, nesse mercado. Acho que esse que é o ponto. Não, eu tô gostando muito do equilíbrio que eu tô encontrando nessas aulas, muito mesmo, assim. Ah, É por isso que a gente não chama de gestão ágil de software. A gente chama de gestão híbrida. Porque se a gente falar sabe? gestão, entendeu? Se a gente falar gestão ágil, as pessoas já vão assim, eu já sei o que é isso. É sair fazendo. E não é, entendeu? Não tem nada a ver. Sabe que essas semanas para trás eu quase entrei na Thoughtworks, que é a empresa do Martin Fowler, que é o principal assinante, né, do Manifesto Ágil. Quase, Uhum. cara, eu passei por 6 etapas. A Olha só. quarta, a quarta etapa era liderança de projetos e foi uma das etapas em que me ajudou muito esse conteúdo, porque eles queriam entender, né, como você
organiza as coisas para o futuro, como você remove impedimentos, essa coisa toda. Aham. Ah, e era um cargo bem alto lá, ia ser bem legal, era ah, desenvolvedor líder, né? Só que ela é a empresa, né? A Thoughtworks. E aí, depois eu reprovei no Fit Cultural. Ah, pois é. E aí Mas você Fit vê, Cultural né? não tem jeito. E fit cultural é um negócio que é muito próprio, né, cara? Você não tem como se preparar pra isso, né? É, exatamente isso. Eu pensei exatamente isso, cara. Não tinha como eu imaginar que iam me fazer essa pergunta. E eram perguntas muito polêmicas em que não tem resposta certa. Tipo, quer dizer, quem tá do outro lado deve esperar uma resposta certa, mas não Aham. tem um lugar para você consultar uma resposta certa, porque eram perguntas realmente polêmicas, assim, não era um toquezinho por cima, era tipo assim, situação tal de homofobia, o que fazer? Situação tal de machismo, o que fazer? E É, não tinha opção assim, resolver. não tem, cara. Ali você tem que colocar o que tá dentro de você, né? Uhum. Realmente. Bom, hoje foram Mas, todas, cara. mas que bom saber que ajudou. De alguma forma Nossa, você tá se muito sentindo mais mesmo, preparado aí pra tudo, né? muito, muito mesmo. E muito do que eu estudei em software era buscando esse tipo de conhecimento, cara. E aqui ele tá bem simples. Assim, não é bem simples, porque, embora o material seja muito preparado, eu fico com muitas dúvidas, mas aí quando a gente conversa, encaixa legal. Legal, excelente. Maravilha, Jessé. Cara, eu vou avaliar essa possibilidade da gente fazer semanal. Por que que eu acho que pode ser melhor, assim? Porque talvez melhore até mesmo essa mentalidade. Uma vez eu lembro que você começou, né? Tipo, cara, quando na época que a gente tava fazendo semanal, né? Pô, o fato de eu saber que existe um encontro semanal meio que me leva a estudar semanalmente, a manter essa rotina mais frequente, né? Então, acho que se a gente voltar a semanal, mesmo que em algumas semanas não dê certo, é melhor do que fazer quinzenal e correr o risco de perder, né? Que naquela última lá que foi 15 dias atrás, você não conseguiu entrar, aí já ficou sem, né? Aí se tem toda semana, se não tiver nada, também a gente sai mais rápido. Eu acho que a gente mantém a cadência melhor e se tiver algum imprevisto, eu aviso. Sim, pra mim é ótimo, eu só não quero ser tão abusado assim, né? Porque. Não, imagina, cara. Entrou mais algumas pessoas aí recentemente e que a gente faz algumas inscrições assim fora de lançamentos também, né? De pessoas que procuram e tal, às vezes querem fazer um projeto específico, né? Então vai até ajudar caso essas pessoas queiram participar aí da comunidade também. Cara, sabe o que agora que eu parei pra pensar, é, a galera tá no Discord, né? Então, não tem quase ninguém no Discord. Você percebeu? Eu Tipo, não ó, sou muito bom de dos, Discord, cara. Eu não sei dos usar esse trem 14 direito. ali, ó, tem só 5, Eu não entendeu? consigo nem olhar isso. Eu tô aqui, ó, em Não gestão de aparece pra serviço você ali software. do lado direito, Não, disponível ali. não. Ou Compartilha então sua eu que não tela sei aí. usar mesmo. Peraí que eu tô procurando onde é que. Ah, eu tô no Teams. Eu tava olhando no Tá no Discord como é que Teams aí. compartilhava a tela. Volta ali na comunidade. Ah, não aparece pra você? Ah, clica nas pessoinhas ali. Lá em cima, do lado direito. Lado direito em cima. Olha lá, ó. Ah, massa. Tá vendo? Tipo, Que nem eu todo mundo comecei. entrou. Eu vou. O que que Entendi. eu vou fazer, cara? Eu vou ter que criar uma aula à parte ali no módulo um, meio que falando para as pessoas entrarem na comunidade, entendeu? Porque isso aí é um Ah, negócio que a gente manda no privado depois, mas eu vou deixar assim, e talvez melhore essa adesão, né? eu pensei em começar a mandar essas dúvidas na comunidade. Às vezes a galera se interessa e tal. Porque pelo menos com dev, cara, a gente precisa trocar ideia, Sim, entendeu? total. Muito E importante isso. pensando que eles são devs também, às vezes eles vão se animar de trocar ideia. Acho que vai ajudar. Fechou? Então, assim que eu tiver as novas datas ali. Normalmente quinta-feira, final da tarde ali funciona pra mim. Não sei se pra você.
4 horas é um horário que costuma funcionar qualquer dia. Qualquer dia, né? É, Beleza. Acho que eu vou manter então sempre 4 na quinta ou na sexta. top. Fechou, Jessé. Obrigado aí pela participação. Bons estudos, Obrigadão. bons projetos. Vamos se falando aí. Fechou. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração. Tchau.